Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje no Palavra que Traz Fé, vamos dar sequência a essas mensagens. Que mal há nisso. Vamos em Juízes 16, 20 e 21, diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Bom, que mal há nisso, pastor? Que mal teve ele se relacionar com a mulher? Que mal há isso, pastor? Veja que há todo um contexto, nós temos que entender. Sansão era nazireu de Deus, homem nascido de Deus para libertar, para abençoar o povo que Deus havia dado sobre ele como juiz. Sansão havia, desde sua mocidade, desde a sua infância, aprendido que ele deveria guardar as palavras de Deus e as direções. Não poderia cortar o cabelo da sua cabeça, não poderia beber bebidas fortes como bebida alcoólica, não poderia se misturar com mulheres estranhas, mulheres que não fossem da mesma fé, que não fossem do seu povo. E ele fez tudo isso. Enviada pelo diabo, Dalila enganou a Sansão, enganando Sansão de maneira que ele acabou se enredando, se engodando e apaixonado, perdidamente apaixonado. Ela consegue fazer que ele conte para ela o seu segredo. E o segredo, na verdade, era a presença de Deus. Mal sabia Sansão que o cabelo, talvez para os olhos de muitas pessoas, estava a força dele, mas a força dele estava na obediência. Quando desobedecemos a Deus, Deus permite que você tenha tempo de você acertar o que está errado. Nós vemos, por exemplo, na vida de Sansão que foram várias oportunidades de ele enxergar que Dalila estava agindo de má fé com ele. Que Dalila estava tentando chamá-lo, enredá-lo, acariciar o coração, o ego dele, com a intenção de roubar o seu coração, roubar a sua força, roubar a sua fé e fazer pecar contra Deus. Esse é o trabalho do diabo. O diabo trabalha assim, ele trabalha tentando roubar, tirar de você o que Deus tem plantado no seu coração. Você que é nascido de Deus, você que já é de Jesus, você que já é batizado, você que é uma pessoa que tem respeito e temor a Deus, é você que o diabo quer. É você que Satanás está tentando fazer coisas, situações, promover situações para você então dormir como se fosse um bebê. Dormindo, sonolento, tranquilo, naquela hora o diabo prepara as ciladas. Então, pensando no cunho espiritual da palavra, nós não podemos estar dormentes. Desperta tu que dormes, antes que o laço preparado caia, você acabe caindo, melhor dizendo, no laço que te foi preparado. O laço preparado para Sansão, talvez se fale, pastor, mas por que Deus se retirou dele se ele simplesmente estava apaixonado por uma mulher? Só que Deus havia dito para ele pela boca de seu pai, ele aprendeu: não se contamine com outras mulheres. Ele foi se contaminando com o tempo. Às vezes nós achamos que as consequências de hoje são resultados de um único erro, mas foi uma sequência de erros. Deus deu tempo para que ele enxergasse suas falhas, mas ele não deu atenção. E assim acontece com toda pessoa que está desatenta, que não presta atenção na sua vida, que não percebe que Deus está dando tempo para que você se arrependa, para que você não caia nos laços do diabo, para que o diabo não te engane. Você precisa estar na palavra. Muitas vezes vão surgir até comentários que você é um vencedor, uma vencedora no que diz respeito a tudo que você já viveu e presenciou e lutou para alcançar. Porém, veja que coisa séria. Quando a Bíblia fala que Sansão caiu, ele levantou como se fosse o homem mais forte, como sempre foi. Só que ele não entendeu que a força do braço estava ainda viva, ele tinha força, ele não perdeu os músculos do dia para a noite, ele perdeu a força de Deus. E assim acontece com muitas pessoas quando são enganadas pelo diabo. Ela continua a vida como se tivesse tudo normal, às vezes até pensando aparentemente que até melhor, porém sem a presença de Deus. E ali então furaram os olhos de Sansão e ele começou a ser um burro de carga. Essa é a expressão. Até em alguns lugares as pessoas usam, O Sansão foi usado de cavalo.
cavalo do diabo. Tem gente que está sendo cavalo do diabo. Não seja cavalo do diabo, não. Seja uma pessoa usada por Deus. Deixe as desobediências de lado, porque a pergunta que eu tenho dito desde sempre, nesses últimos dias, falando para você, que mal há nisso? Para você pode não ser nada, mas se você está em desobediência, a consequência vai vir, tá bom? Que Deus fale mais com você. Um forte abraço. Nós continuamos essas mensagens nos próximos dias. Continue atento com a gente aqui nas redes sociais. Forte abraço. Tchau.